A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos para mais uma porção do Maná, nosso estudo, nosso devocional diário. Estaremos nesses dias estudando as 7 igrejas do livro de Apocalipse, as 7 cartas do Senhor Jesus a essas igrejas. Vamos estar pegando versículo por versículo e ir andando, que fica mais fácil. Pega comigo aí Apocalipse capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são, e depois destas as que hão de acontecer. Então, nós vemos aqui o caráter histórico e um caráter profético, como eu já falei a respeito do livro de Apocalipse. Tem partes que é só proféticas, partes que são históricas e proféticas. Então, Jesus fala com João, fala assim, escreve aí o que tens visto, aquilo que João participou, que teve junto, tá? As que são, que eram naquele momento, e as que depois dessas vão acontecer. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui Jesus já explica, fala, olha, o que você estará vendo, eu quero dizer o seguinte, os candeeiros é a igreja, simboliza a igreja. Tá? E as estrelas que estão na minha mão direita, ele fala assim, são os anjos. Lembre-se que anjo, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Pode ser um anjo, um ser espiritual, um anjo do Senhor, como a gente conhece, ou aquele que leva a mensagem da palavra, ou seja, a liderança, porque como fala aqui, aquele que está no comando, levando a boa nova, a mensagem do Senhor. Então vamos começar com a carta à igreja de Éfeso, tá? A primeira carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo, quando ele esteve pregando contra o paganismo. Está lá no livro de Atos, capítulo 19, tá certo? E tem aquele ponto principal, que quando Paulo está pregando, por 2 horas seguidas os efésios gritaram, grande é a Diana dos Efésios. Então, é essa igreja lá do capítulo 19 de Atos. Também foram estrelas, ou aqueles anjos, os líderes daquela igreja. Um casal, Áquila e Priscila, depois que Paulo saiu e deixou esses dois. Também Timóteo cuidou dessa igreja. E o próprio João, ele também foi líder, pastor, cuidou desta igreja. Então, por isso que fala assim, aquilo que você tem visto. Então, nós prevemos aqui a primeira igreja, a era apostólica, que no contexto histórico, naquilo que eu falei, que nós enxergamos para frente, que Deus estava mostrando para João, é a primeira era da igreja, que foi do ano 30, ali em Pentecostes, com o início da pregação de Pedro, até o ano 100, que é o último dos apóstolos vivos, João, estaremos falando mais à frente. Bom, vamos lá, capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, como já falei. Versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, e que pusesse à prova aqueles que se dizem apóstolos e não o são, e o achastes mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Vamos fazer uma pausa aqui. Então nós já vemos aqui o Senhor Jesus já falando com essa igreja, escrevendo e falando 7 elogios às suas obras. Quer dizer, eles não eram simplesmente do ser, mas também do fazer, tá? As duas coisas juntos. O seu trabalho, o labor, toda a dificuldade em fazer com que a boa nova, a palavra do Senhor, caminhasse. Também a sua perseverança, Então, perseveraram, tiveram firme. A intolerância com os maus, o cuidado com a sã doutrina. Então, esse aqui é um ponto principal aqui, que pusesse a prova os que dizem apóstolos e não são, achaste os mentirosos. Então, a perseverança e também o ódio aos nicolaítas, que nós vamos estar vendo no versículo 6. Então ele elogia a igreja, tá certo? Então vamos para frente. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Agora ele já começa
a chamar a atenção com alguns pontos. Vocês são excelentes nesses que eu acabei de falar, porém deixaste o primeiro amor. Bom, nós precisamos entender aqui o seguinte: primeiro amor. Muitas vezes há muita confusão com relação a isso. O primeiro amor é realmente estar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Começa com eu querer ser do Senhor e continua em eu querer fazer para o Senhor, que Ele é Senhor. Então começa com o que somos, filhos do Deus Altíssimo, voltamos à posição de filhos do Senhor e manifesta no fazer. Então nós vemos aqui 2 pontos, que é a conversão e a santificação, nosso caminhar de santidade, tá certo? Versículo 5, lembra-te de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o seu lugar do candeeiro, se não se arrependeres. Pronto, o Senhor já vai claro no assunto. Olha, precisa de arrependimento. Vê aonde você caiu, onde você errou e se arrepende. Se não se arrepender, eu vou te tirar do candeeiro. O candeeiro é a igreja, é a que vai ser salva. Presta atenção, a palavra é poderosa. Então, não é simplesmente, eu sou. Nós temos que ser do Senhor e fazer para o Senhor. Então, são as 2 coisas que Ele aguarda de nós, não vai tirar. Então, Ele vai bem claro. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras. Versículo 6 agora. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha, fala assim, esse é mais um dos pontos dos elogios do Senhor. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha, pastor, o que é nicolaísta? Nicolaísmo vem de se você for ver a etimologia da palavra, vem de Nical é dominar, mais laos, que é povo, ou seja, dominar o povo. Então, é aquela questão que já lá no início da igreja começou. O famoso clericalismo, divisão entre clero, que domina, que somente eles têm acesso, ao restante, que são leigos. Então aqui nós temos, todos nós que somos do Senhor, temos livre acesso ao Pai. O véu que separava já não separa mais. Então nós precisamos entender. E olha só que palavra também pesada. Eu gosto de vocês, quer dizer, eu dou um elogio a vocês, diz o Senhor Jesus, porque vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E a mesma remete e volta na questão daqueles que se dizem apóstolos. Meus irmãos, apóstolos foram só aqueles que fizeram os 12, um morreu, e depois, como o próprio Paulo diz, veio como um filho abortivo, e que fizeram a base da igreja. Acabou, não tem. Então, a partir daí é nicolateísmo, é você querer ser superior aos outros para colocar doutrinas que são de homens. Eu sou acima, e esquece que a base já está feita. A palavra é uma só, tá certo? E aqui no versículo 7, no último versículo dessa carta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Oh, glória! Então, primeiro vem o apelo ao que vencer. Tá certo? Aqueles que se arrependem. E depois vem a promessa, tá? Dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Quando o homem pecou, foi proibido de comer da árvore da vida. Foi proibido. Por quê? Porque senão ele perpetuaria na condição de pecado e não haveria chance de salvação. Agora vem a promessa. Então, se você realmente se arrepender, vai ter a vitória. Aí vem a devolução da condição. Comer da árvore da vida. Ter a vida eterna. Então, esta é a carta, tá certo? Fazendo uma síntese aqui
Eu sei que é um estudo muito longo, mas eu estou simplesmente fazendo um devocional diário. Então, essa é a primeira carta. E como eu disse para vocês, é um período histórico da igreja, do ano 30 até o ano 100, tá certo? Porém, nós temos que lembrar também que, mesmo sendo histórico, é profético para o nosso caminhar diariamente. Nós temos que ficar atento. Bom, rapidinho, eu vou fazer aqui uma finalização com relação ao que aconteceu nesse período, do ano 30 até o ano 100. Ano 30, Pentecostes, onde Pedro já sai, começa a pregar, já começa as grandes conversões. No ano 45, os cristãos são tirados à força de Jerusalém e vão para Samaria, tá certo? E depois eles procuram sempre um local e acabam fixando-se em Cesareia. No ano 46, Paulo e Barnabé são enviados na primeira viagem missionária. Então, de 46 até o ano 53, começa o período de missões, As 3 viagens missionárias de Paulo, começa agora o evangelho a sair para os 4 cantos da terra. No ano 57, Paulo é preso em Cesareia. No ano 57 ele é preso em Cesareia. No ano 59, ele é levado preso a Roma. No ano 64, começa com um imperador chamado Nero a perseguição oficial aos cristãos. No ano 67, Pedro e Paulo são martirizados em Roma. Isso, os dois são martirizados em Roma. No ano 70, os romanos destroem Jerusalém após uma revolta dos judeus. Derrubam o templo, acaba tudo. No ano 95, João, o último dos apóstolos vivos, é exilado na ilha de Patmos. Escreve o livro de Apocalipse, que é esse que nós estamos aqui estudando, e morre aos 106 anos. Então, termina aqui a era dos apóstolos na igreja. Pronto, o alicerce já está feito. Como nós vemos aqui no livro de Apocalipse mesmo, mais à frente, a Jerusalém Celeste, a igreja do Senhor, ela tem o alicerce com 12 pedras que tem o nome dos 12 apóstolos. Não existe puxadinho, coisinha a mais. Amém? Então fica aqui essa primeira carta. Depois estarei indo com vocês na segunda carta à igreja a Esmirna. Tá ok? Fiquem todos na paz do Senhor. Até mais.